Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias nessa noite no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e vamos ler os versos 57 a 61. Lucas 9, 57 a 62, aliás. Lucas 9, 57 a 62. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 9, 57 a 62, a palavra de Deus diz: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. A palavra bendita do Senhor. Mantenha a Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Vamos orar. Senhor, nós, como teu povo, queremos louvar o teu nome, te engrandecer e te agradecer, porque através dos outros elementos desse culto, o Senhor já tem nos edificado. Mas agora queremos ouvir a tua palavra, que é santa, viva e poderosa. E é por isso que nós estamos aos teus pés, como teu povo, reconhecendo que precisamos do Senhor, da palavra do Senhor, mas também precisamos do poder, da iluminação do Espírito, não apenas para interpretarmos corretamente as Escrituras, mas para vivermos essas verdades, para sermos de fato bem-sucedidos naquilo que realizarmos, como diz a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Dominicalmente, e às vezes até diariamente nós lemos a Tua palavra, mas dominicalmente nós estamos ouvindo sermões, pregações. Ajuda-nos para que essas verdades que ouvimos tantas vezes, elas queimem em nosso coração e que possam de fato se tornarem verdades vividas em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? É assim que você se identifica? Mas o que significa ser um discípulo de Jesus? Será que nós compreendemos o que de fato isso significa? O que significa seguir a Jesus? Há muitas pessoas que se dizem cristãos, mas eles não compreenderam ainda o alto custo do que significa de fato seguir a Jesus. E nesse texto que nós lemos, nós vemos que Jesus ensina aos seus discípulos, obviamente, e aquelas pessoas que o estão ouvindo, e também a nós, porque foi a intenção do Espírito que esse texto ficasse registrado para a sua igreja. Então, nesse texto, Jesus vai ensinar as demandas custosas do discipulado. O que significa, de fato, ser discípulo? O custo disso, as implicações profundas disso. E é por isso que esse texto é muito relevante para nós. E a pergunta é: você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Você sabe o que isso significa? Ou você simplesmente diz seguir a Jesus sem ter uma profundidade sobre o que isso significa de fato? Essa é a lição central desse texto, que nos ensina sobre o alto custo do discipulado. Mas antes de adentrar nesse texto, vamos nos lembrar onde ele está inserido. Ele está no Evangelho de Lucas, que é um evangelho que foi escrito por um homem chamado Lucas, que na verdade escreveu 2 obras. Então o Evangelho foi a primeira parte
de uma obra que ele escreve a Teófilo, que nós não sabemos quem é, talvez um convertido, alguma pessoa nobre, e Lucas então escreve com o objetivo de informá-lo a respeito de quem era de fato Jesus Cristo. E ele então faz uma pesquisa detalhada, ele não foi uma testemunha ocular dos eventos, mas ele faz uma testemunha, ouvindo obviamente várias pessoas, apóstolos e tantas pessoas, e escreve o seu evangelho. E logo após ele escreve também a esse Teófilo o livro de Atos, que é uma complementação, mostrando a história da igreja, sobretudo como a igreja sai de Jerusalém e chega ali na cidade de Roma. O Evangelho de Lucas é o mais longo dos evangelhos. Eu disse isso outro dia e um irmão disse: não, pastor, na verdade o Evangelho de Mateus é maior, ele tem mais capítulos, mas não é assim no grego. No grego, o Evangelho de Lucas, embora tenha menos capítulos, é o evangelho mais longo entre os 4 evangelhos. E o Evangelho de Lucas, ele tem algumas ênfases muito claras. Por exemplo, há uma grande preocupação em mostrar Jesus como sendo o novo Adão. Nós vemos isso na genealogia de Lucas. Lucas tem uma grande preocupação em mostrar também como Jesus é aquele servo sofredor de Isaías 53, que vem realizar aquelas promessas de Isaías 53. Há uma grande ênfase também em mostrar Jesus Cristo como sendo esse novo Israel, que vem fazer esse novo êxodo, indo, obviamente, à cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando. Essa é a linguagem lá na Transfiguração, no capítulo 9, versículo 31, quando Jesus está conversando ali com Elias. O assunto, Lucas nos diz, é sobre o êxodo, sobre a partida de Jesus. Mas há também uma série de temas que são muito particulares no Evangelho de Lucas, como, por exemplo, Jesus como expositor das Escrituras, a importância das mulheres no ministério de Jesus, uma ênfase na oração, a promessa do Espírito e uma ênfase também no discipulado, que é isso que nós vamos encontrar aqui, uma ênfase no discipulado. E agora eu quero chamar a sua atenção nesse texto. Então esse texto está em um momento onde Jesus está em seu ministério público, sobretudo focado ali na Galileia, e esse texto está presente tanto em Lucas como também em Mateus, embora eles estejam em contextos um pouco diferentes. Quando nós vamos ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu já expliquei isso em outros sermões, há 3 coisas que nós temos que fazer, 3 palavrinhas muito simples. Primeiro é seleção, ou seja, dentre os eventos de Jesus, cada evangelista vai selecionar aqueles eventos que ele acha, ou que achava que era importante, de acordo com o propósito literário da sua obra. A segunda palavra é o arranjo, ou seja, cada evangelista arranja muitas vezes a história dentro do contexto que ele acha interessante. Por exemplo, esse mesmo texto está em Mateus em um contexto um pouco diferente, onde o Senhor Jesus está seguindo, ele passa o lago, ele então está seguindo, há uma tendência de Mateus, inclusive o texto de Mateus é bem menor, mas está num contexto de autoridade, de fé, de obediência, um contexto um pouco diferente. Por exemplo, Mateus não vai narrar esse episódio dos samaritanos aí no capítulo 9, não está no Evangelho de Mateus. Nem no capítulo 10, a missão dos 70, não era o propósito de Mateus. Então há um contexto diferente. Então, seleção, arranjo, cada um arranja dentro do contexto, e adaptação, são essas pequenas adaptações. Como eu disse, Lucas aqui vai falar a respeito de 3 personagens, 3 pessoas que dialogam com Jesus, enquanto que Mateus fala apenas de 2. Então isso não é um problema, é exatamente dentro dessa ideia de seleção, arranjo e adaptação. Então, olhando aqui o texto de Lucas, Lucas arranja esse episódio dentro de um contexto muito interessante. Observe comigo. Primeiro, antes do texto, nós temos a história dos samaritanos que não recebem a Jesus. Os samaritanos, eles não querem ouvir o Evangelho. E, por outro lado, no capítulo 10, nós temos a missão onde Jesus envia os 70 discípulos. Então, esses versos 57 a 62 são importantes porque são preparatórios, ou seja, Jesus está em um momento onde ele está selecionando discípulos. Há uma rejeição por parte de muitas pessoas em Israel,
tanto dos escribas e fariseus que rejeitam Jesus, os samaritanos rejeitam Jesus, mas, por outro lado, há uma ênfase no discipulado. Jesus quer enviar discípulos para anunciar a mensagem do reino. É dentro desse contexto, então, que nós temos pessoas que são, entre aspas, candidatos ao discipulado. Essa é a ideia aqui do texto. Eles querem ser discípulos de Jesus. Observe que essa é a ideia aqui. É dessa forma que Lucas nos coloca esse texto. Agora vamos olhar para o texto, o gênero textual. Todo texto ele tem uma forma textual, uma narrativa, mas aqui é uma história dialogal de discipulado, há um diálogo. A estrutura é dialógica, então nós vamos ter no versículo 57 a informação narrativa, na parte A, indo eles caminho afora, alguém lhe disse. Então essa é a informação narrativa, Lucas é o narrador, e aí nós temos esse diálogo narrativo, são 3 personagens, 3 turnos. O primeiro, que está aí nos versos 57 e 58, é alguém que diz a Jesus, eu vou seguir você. Então, a primeira personagem vai dizer que quer seguir a Jesus. Depois, no versículo 59 e 60, é Jesus agora que convida um homem e diz, segue-me. Aí muda, agora é Jesus que convida o homem. E ele então diz algo a Cristo. E o terceiro diálogo, está no versículo 61, é a pessoa que chega e diz, Jesus, eu seguir-te-ei, Senhor, mas me deixa primeiro despedir-me dos de casa. Então, são 3 diálogos que nós temos aqui, 3 personagens que interagem com Jesus. 2 se dirigem diretamente a Cristo e Jesus se dirige a eles. Então, qual é a ideia, qual a tese, qual é o argumento central desse texto? Que lições ele quer nos ensinar? Bom, esse texto nos ensina sobre as altas demandas do discipulado. Pessoas que querem ser discípulos de Jesus, esse é o ponto aqui. Mas eles não haviam compreendido o que significava isso. Há muita gente que diz que quer seguir a Jesus, ou pessoas que se dizem cristãos, mas não compreendem o que significa. E aqui Jesus está ensinando essas altas demandas do discipulado. E será o tema também do sermão. Então, o tema daquilo que eu quero meditar nessa noite, as altas demandas do discipulado cristão. Vou amplificar para os nossos dias as altas demandas do discipulado cristão. E há 3 ideias no texto. Primeiro, 57 a 58, o custo do discipulado. Jesus vai ensinar o que é que significa, qual o custo de segui-lo. Essa é a ideia, o custo do discipulado, 57 a 58. 59 a 60, a primazia do discipulado. Ninguém pode seguir a Jesus sem que ele tenha primazia. E, em terceiro lugar, a renúncia para o discipulado, versículo 61 e 62. Eu vou repetir para aqueles que quiserem notar as altas demandas do discipulado cristão. Essa é a essência do texto. Primeiro, o custo do discipulado, versículos 57 a 58, é o primeiro diálogo. Depois, a primazia do discipulado, 59 a 60, o segundo diálogo. E terceiro, a renúncia para o discipulado, 61 a 62, o terceiro diálogo. Agora vamos analisar o texto verso por verso. Acompanhe comigo o versículo 57 e 58, o custo do discipulado. O texto diz o seguinte, indo eles caminho afora, obviamente Lucas não identifica exatamente, Mateus vai nos dizer que Jesus havia cruzado o mar, ele não narra isso, Lucas não é do interesse na sua seleção, no seu arranjo, na sua adaptação, ele está simplesmente dizendo que Jesus está seguindo o seu caminho. O objetivo de Jesus, obviamente, era levar a mensagem do reino, é nesse ponto que está aqui. E alguém então lhe disse, aí surge alguém que Mateus vai nos dizer, Lucas não nos diz, não era interesse dele, mas Mateus nos diz que era um escriba, ou seja, alguém estudioso, conhecedor da lei. E essa pessoa então diz a Jesus o seguinte, seguir-te-ei para onde quer que fores. Veja que declaração ousada. Seguir-te-ei, obviamente a forma aqui na língua grega está numa forma futura, e literalmente é eu vou seguir para onde você partir, para onde você for, Jesus, eu vou seguir você. Então aqui nós temos o surpreendente pedido de um escriba, que no geral eram ponentes, mas esse escriba aqui deve ter ouvido Jesus Cristo muitas vezes, e aqui nós temos um potencial discípulo, alguém que quer seguir o mestre. Eu vou seguir você.
o Senhor for, eu vou. Um potencial discípulo. E quando nós ouvimos esses potenciais discípulos, nós nos alegramos. Mas Jesus conhece os corações. E a resposta de Jesus, na verdade, as 3 respostas de Jesus são dadas através de aforismas, ou seja, de provérbios. E Jesus então vai responder, veja o que Jesus diz àquele homem. Ele diz o seguinte: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o que Jesus então quer dizer com isso, com essa linguagem hiperbólica não, essa linguagem aforística, proverbial? O que Jesus quer dizer então com isso? Jesus está se colocando e explicando àquele homem o que significa segui-lo, o custo disso. Jesus renunciou toda a sua glória e agora o Filho do Homem vem. Esse é um título que Jesus usa, Filho do Homem, para quem não sabe, baseado em Daniel capítulo 7. E Daniel capítulo 7 falava a respeito do Filho do Homem, que seria aquele que teria poder sobre todas as coisas. E de alguma forma Jesus usa esse título porque, por um lado, mostrava esse aspecto divino da sua pessoa, mas também, por outro lado, falava da sua humanidade, como Deus homem. Ele é o Filho do Homem. E o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O ministério de Jesus era completamente itinerante. E Jesus está dizendo àquele potencial discípulo: você tem ideia do que significa me seguir? Você sabe o custo disso? Você tem ideia do que significa ser meu discípulo? Jesus está fazendo uma distinção entre entusiasmo, aquela pessoa entusiasmada que não mede o custo. Eu quero ser um cristão, eu quero frequentar a igreja, eu quero seguir a Jesus. Você tem ideia do que isso significa? Jesus está ensinando aquele homem o custo do discipulado. E obviamente aqui Jesus usa também, além dessa linguagem proverbial, uma hipérbole, essa ideia de que não tem onde reclinar a cabeça. Obviamente Jesus, nós vamos ver em vários lugares Jesus tendo um local onde ele reclinava a cabeça, uma casa lá em Cafarnaum. Mas naquele ministério itinerante, Jesus quer mostrar que em muitas ocasiões ele de fato tinha que dormir em vários locais, ou seja, era um ministério no geral itinerante. Seguir a Jesus, é isso que ele está dizendo, pode custar a um discípulo até a coisa mais básica, a segurança mais básica, que é um lugar para viver. Seguir a Jesus significa ir para onde Ele manda ir e viver como Ele quer. Pode custar a coisa mais básica, você precisa renunciar a tudo. Não haverá vida confortável estabelecida para quem realmente quer ser discípulo de Jesus. Tudo pode mudar, você pode ser perseguido, podemos perder a nossa liberdade religiosa, quem sabe, nós não sabemos. Tudo pode acontecer. Há inúmeros cristãos que vivem exatamente isso, itinerantes, fugindo dos seus países. Esse ano mais de 6.000 cristãos já foram mortos no mundo. Seguir a Jesus pode implicar um alto custo. E Jesus está dizendo isso, você sabe o que isso significa. Você está disposto a ir tão longe? Você está disposto a renunciar tudo pelo Pai, como eu renunciei para fazer a obra do Pai? Até onde vai o seu amor por mim? Até onde você está disposto? Meus irmãos, Jesus ele não requer ou não quer compromissos superficiais. Toda pessoa que segue a Jesus, ele deve avaliar o custo. É um compromisso radical. Ser discípulo de Jesus é uma espécie de tudo ou nada. E é isso que ele está ensinando àquele homem. E muitas pessoas dizem que querem seguir a Jesus ou que seguem a Jesus, mas não têm ideia do custo. É um custo. É segui-lo de forma absoluta, total, leal, imitando o seu próprio exemplo de abnegação, de amor ao Pai. É esse tipo de discipulado que você tem vivido em sua vida? Você considera o custo de ser discípulo de Jesus, está disposto a segui-lo em qualquer circunstância? Quando você precisa renunciar às coisas mais difíceis em sua vida, porque você sabe que aquilo desagrada a Jesus, você está disposto a fazer isso?
Até onde você está disposto a seguir a Jesus? Qual o custo que você está disposto a avaliar para segui-lo? Essa é a essência disso. Em segundo lugar, Jesus agora, no versículo 59 a 60, ensina sobre a primazia do discipulado. Veja que o texto agora muda, versículo 59, diz assim: a outro disse Jesus. Primeiro um homem pergunta a Jesus, diz que quer segui-lo. E agora é diferente, a outro disse Jesus: segue-me. Veja que coisa maravilhosa, segue-me. Diferente de Mateus, todos nós conhecemos a história de Levi, quando Jesus diz assim: segue-me, olha para ele, então ele fecha a coletoria e vai atrás de Jesus. Jesus diz: segue-me, e o que esse homem responde é: ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Permite primeiro eu sepultar meu pai. E quando nós lemos esse texto, nós, em primeira mão, dizemos assim: qual é o problema com isso? Primeiro, porque a lei ensinava a honrar os pais. Nós lemos hoje, Êxodo 20, versículo 12, Deuteronômio 5, 16. A lei ensinava isso. Nós devemos honrar os pais. E dentre uma forma de honrar, envolvia os deveres do sepultamento. Era uma responsabilidade bíblica, a ideia de sepultar os pais. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Levíticos, abra sua Bíblia, no capítulo 21, os sacerdotes, inclusive, eles, apesar das suas tarefas como sacerdotes, em Levítico 21, eles deveriam sepultar os pais. Versículo 1 e 2, assim, disse o Senhor, Levítico 21 e 2, disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhe: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Ele não podia tocar em mortos, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ou seja, ele podia então se aproximar do morto e fazer todos aqueles preparativos. Porém, o sumo sacerdote, no capítulo 21 ainda, se você observar, no versículo 10 e 11, o sumo sacerdote não podia fazer isso de jeito nenhum, era uma exceção de fato. O sumo sacerdote não podia fazer isso. Veja se não é isso o capítulo 21, versículo 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes, não se chegará cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Então o sumo sacerdote era uma exceção, ou seja, ele não deveria de fato ir para um funeral. Além disso, uma outra exceção eram os nazireus, lá em Números capítulo 6, se você abrir sua Bíblia, nós vamos ver que os nazireus também era permitido, ou seja, havia uma concessão para que eles não fizessem isso também. Números capítulo 6, versículos 6 e 7, diz o seguinte, a palavra de Deus: todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por ele se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Então, salvo essas duas exceções, o sumo sacerdote e aqueles que tinham voto em nazireu, não havia nenhum problema de que alguém, então, obviamente, fosse sepultar o seu pai. Então, o próprio Eliseu, todos conhecem a história de Eliseu, quando Elias o chama, e Eliseu pede para se despedir dos seus pais. E isso, obviamente, foi concedido. Então, à primeira vista, e voltando lá para o texto de Lucas, isso que o homem diz, não tem nenhum problema. Ele diz: Senhor Jesus, olha, eu quero te seguir, mas eu preciso primeiro sepultar os meus pais. Obviamente, isso pode significar duas coisas: que eles tinham morrido, essa é uma ideia, que é possível, e a outra ideia, quando ele diz assim, permite primeiro sepultar meu pai, pode ser também a ideia de que o pai era velho, e ele diz assim, olha, eu vou esperar ele morrer, ele já está meio velho, e eu vou esperar ele morrer, e aí depois eu vou te seguir. Nós não sabemos, isso é uma apenas suposição. Mas qual era o problema com esse pedido? Porque Jesus, em sua resposta, a resposta de Jesus diz o seguinte: deixa os mortos sepultar os seus mortos.
Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Bom, o primeiro é que o convite foi feito por Jesus. Esse era um problema. O próprio Filho de Deus, o Messias, que conhece os corações. Então, o primeiro, ele promete muito sem medir o custo, enquanto o segundo, ele não compreende, para ele, o chamado de Jesus era muito pouco, existia outra coisa ainda mais importante do que o chamado de Jesus. Esse é o problema. Era o próprio Filho de Deus que estava chamando esse homem. E nem mesmo Jesus convidando aquele homem, ele atende de forma pronta. Nem mesmo quando Jesus diz, segue-me, ele não dá primazia devida a Cristo. O problema não era o sepultamento, é o que estava no coração. Faltava a primazia a Jesus, faltava a primazia ao reino. E é por isso que Jesus diz exatamente isso na sua resposta. Deixa os mortos sepultar os seus mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus havia chegado, e esse era um momento único na história da redenção. O reino havia chegado e nada era tão prioritário do que Jesus, o reino, a pregação e o avanço do reino. Mas aquilo não era uma prioridade. É por isso que Jesus disse, deixa os mortos enterrar os mortos. Ou seja, aquelas pessoas que estavam sem Deus, elas precisavam do Evangelho. E agora ele precisava pregar. Aqui mostra, o objetivo era mostrar a extensão do compromisso dele. Jesus queria prioridade absoluta, mesmo em meio às obrigações familiares, ou seja, ou Jesus é tudo, ou ele tem primazia sobre todas as coisas, acima do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, ou você não é um discípulo de Jesus. Você está desqualificado. E Jesus vai dizer isso de forma um pouco mais dura, um pouco mais à frente, no capítulo 14, aí em Lucas, veja comigo, 14, 25, veja como Jesus fala de forma profunda a respeito disso, quando grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando lhes disse, esse é o tipo de pregação de Jesus que é politicamente incorreta. Há uma grande multidão seguindo Jesus. Se fosse hoje, as pessoas dizem, deixa eu pregar alguma coisa para a multidão me seguir ainda mais. Mas quando Jesus vê aquela multidão, veja o tipo de sermão que ele prega para aquela multidão. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa ideia de tomar a cruz, obviamente muitas pessoas interpretam errado, né? Acham que é um problema na sua vida, é a minha cruz. Não, a ideia aqui é de um amor por Jesus, onde você está disposto a morrer por Ele. É um amor de martírio. Essa é a mensagem de Jesus. E ele continua, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem os meios para concluir? Jesus assim, você quer me seguir? Você tem que fazer um cálculo na sua vida. Você está disposto a me amar sobre todas as coisas? Eu vou ter a primazia absoluta em sua vida? Você está disposto a me obedecer acima de qualquer coisa? Se você não está disposto, você está desqualificado. E ele diz, nesse versículo aí, 14:33, ele diz assim, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está desqualificado. E essa é uma palavra dura, irmãos. Porque há tantas coisas que nós colocamos na nossa vida como sendo mais importante do que Jesus. Você diz, não, pastor, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus. Como a gente pode ver isso? Como o senhor pode estar dizendo isso? Bom, eu posso medir isso pelo amor de alguém pela igreja de Jesus. O amor a Jesus Cristo é medido pelo serviço na igreja que nós servimos. Se você não ama a Cristo, você não pode amar a sua igreja. Se você ama a igreja de Cristo, você vai amar a Cristo, porque é uma cabeça e um corpo.
E essa é a realidade. Nós não podemos ser discípulos de Jesus sem, de fato, Ele ter a primazia em nossa vida. Então, essa afirmação é uma afirmação de fato chocante, que pretende exigir um compromisso radical à luz da importância primordial dos deveres do reino. Família é uma coisa maravilhosa, mas o reino de Deus, Cristo e a obra é prioritário. Essa é a lição. Seguir a Jesus tem precedência sobre todas as obrigações sociais, é isso que ele ensina, até mesmo aquelas familiares, da sociedade. Ou seja, o reino sempre deve ter prioridade. É por isso que Jesus diz: tu, pois, vai e prega o reino de Deus. Nada é mais importante do que o reino. Ser discípulo de Jesus não apenas envolve um custo, envolve colocá-lo como sendo a primazia em nossa vida. E voltando para Lucas 9, agora temos o terceiro turno de diálogo. E agora, mais uma vez, alguém vai dizer a Jesus, veja Lucas 9:61, agora, Lucas 9:61, outro lhe disse, outro agora vai dizer a Jesus: seguiste-ei, Senhor. Ele até o chama de Senhor. Esse é um potencial dos discípulos, né? Primeiro ele diz que vai seguir, e ainda chama Jesus de Senhor, o Senhor meu Senhor. Ele pressupõe para Jesus que ele é um discípulo. Ele se vê dessa forma. Eu seguiste-ei, Senhor. Mas, primeiro, deixa-me despedir-me dos de casa. Obviamente, nós lendo esse texto, assim, qual é o problema? Ele ia lá em casa, todo mundo, saudar, tal. Eliseu até fez isso, pediu. Mas o problema é que ele está lidando com Jesus que conhece os corações. E ele então coloca essa ênfase: primeiro eu preciso me despedir. Jesus percebe no coração daquele potencial discípulo, daquela pessoa que quer ser discípulo, a prioridade familiar. Primeiro eu preciso me despedir. E mais uma vez Jesus vai responder com um provérbio, com um aforisma. Ele diz assim: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Literalmente, a imagem agricultural, ou seja, quando você está arando terra, e aqueles que mexem com terra sabem disso, é muito importante. Hoje, obviamente, nós temos máquinas que fazem isso, até computadorizadas, mas naquela época era importante, quando você tem um animal, é importante o arado, você vai seguir a reta, você não pode olhar para trás, você vai se perder no caminho. Então, aquele que está no reino, o reino precisa estar em prioridade. Eu não posso colocar nada, eu não posso ter outras coisas que sejam prioridade. Então Jesus diz assim: não, é preciso renunciar a tudo, tudo tem que ser secundário. Seguir a Jesus significa renunciar a tudo e ter essa única prioridade, porque se você não fizer isso, veja o que ele diz: não é apto para o reino de Deus, não é qualificado, você não serve para o reino, não serve para ser meu discípulo, porque existe alguma coisa na sua vida, laços que são maiores do que o amor por Jesus. Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, as altas demandas do que significa ser seu discípulo. Envolve um custo, envolve colocá-lo como primazia, envolve renúncias profundas que nós temos que fazer, não apenas em relação à família, mas em relação ao pecado, em relação às escolhas erradas, em relação a decisões corretas que nós temos que tomar, em relação a coisas que nós precisamos resolver em nossa vida, coisas que desagradam a Cristo. É por isso que Jesus diz assim: vocês querem me seguir? Reflitam sobre isso, pensem, calculem. Ou Jesus é tudo, ou o nosso amor por Ele é absoluto, ou nós estamos desqualificados como discípulo de Jesus. Isso envolve na sua profissão, no seu dia a dia, na sua família.
tudo aquilo que implicar quebrar a palavra de Deus, você obviamente deve fugir. Por quê? Por causa do seu amor a Jesus. E na história da igreja nós vemos muitos homens de Deus que compreenderam isso. Não apenas homens de igrejas locais, mas também missionários. E eu estava preparando esse texto, lembrando a história de Adoniran Judson. Deus tocou no coração dele para ser um missionário na Birmânia, o que hoje seria o leste da Índia. E por volta de 1810, ele decide viver como missionário, ele queria casar com Anne, uma jovem que ele conhece, e ele então queria deixar claro para os pais da sua pretendente o que significava casar com ele. Ele então escreve uma carta para os pais da moça, e essa carta é interessante porque não apenas significaria mudar de país, ir para um povo inóspito ao Evangelho, mas significaria também que possivelmente os pais nunca veriam mais a sua filha. Talvez eles fossem mortos por causa do reino, por causa do Evangelho. E ele escreve então a carta pedindo permissão para levá-la. E a carta é interessante, eu vou ler uma parte que diz assim: preciso perguntar, no caso ao pai, né? Se você pode consentir em se separar de sua filha no início da próxima primavera, para não vê-la mais neste mundo. Veja, para não vê-la mais neste mundo. Se você pode consentir com sua partida e sua sujeição às dificuldades e sofrimentos de uma vida missionária, se você pode consentir com sua exposição aos perigos do oceano, à influência fatal do clima do sul da Índia, a todo tipo de necessidade e sofrimento, à degradação, ao insulto, à perseguição e talvez a uma morte violenta. Você pode consentir com tudo isso por amor àquele que deixou seu lar celestial e morreu por ela e por você? Por amor às almas imortais que perecem naquele país, por amor a Sião e à glória de Deus? Você pode consentir com tudo isso, na esperança de encontrar sua filha em breve, no mundo da glória, com a coroa da justiça, iluminada com as aclamações de louvor que redundarão em seu Salvador? Dentre os pagãos salvos por meio dela, da eterna desgraça e desespero, você pode consentir. Que pedido, hein? Que pedido para os pais. E os pais, obviamente, disseram, o que é que você imagina? Sim. Sim. E eles se casaram em fevereiro de 1812, partiram para a Birmânia para pregar o Evangelho. E ela faleceu de doença apenas 14 anos depois e, de fato, nunca viu seus pais. E a Adoniran Judson planejou pregar o Evangelho ali, e o plano dele era fundar uma igreja e ter 100 membros. Ele serviu 40 anos na Índia, na Birmânia, e após sua morte ele deixou 100 igrejas e 8.000 cristãos. Essa é a vida de um discípulo de Jesus. Então, quais são as aplicações desse texto para nós nessa noite, meus irmãos? É que seguir a Jesus significa tê-lo como prioridade absoluta. É um custo, a primazia, renúncia. E o falso discipulado sempre envolve esse entusiasmo sem medir o custo. Há muitas pessoas que chegam na igreja, eu quero frequentar, o que é que eu faço? Mas muitas pessoas não sabem o que significa seguir a Cristo. Significa renunciar tudo por amor a Ele. Mas você nunca vai encontrar um Salvador mais leal, mais fiel, mais glorioso como Ele. Significa isso. O falso discipulado implica em seguir a Jesus sem dar-lhe a primazia necessária. O falso discipulado significa, ou muitas pessoas seguem a Jesus sem renunciar a nada substancial. Eles querem seguir a Jesus, mas continuar com a mesma vida, falando do mesmo jeito, com os mesmos pecados, vestindo da mesma forma, com os mesmos hábitos pecaminosos. E estão igrejas que estão abrindo as portas, estão cheias, mas de poucos discípulos de Jesus. E o Senhor quer servos
E não é possível seguir a Jesus sem um compromisso radical, profundo. Compromissos superficiais não são válidos. Não são válidos. É por isso que não há meio mais importante de discipulado do que envolvimento profundo na vida da igreja. É assim que nós vemos que somos discípulos. Na vida da igreja, no mundo. No nosso amor a Jesus. Pessoas diferentes querem seguir a Jesus, mas muitos enfrentam o mesmo problema, o custo é alto. Uns prometem muito e fazem pouco, e outros prometem pouco, pois não querem pagar o preço. Seguir a Jesus significa ter o reino de Deus como absoluta prioridade. Ser discípulo de Jesus não é algo casual, como ingressar em um clube ou time de esportes, isso não é igreja. Ser discípulo de Jesus não pode ser uma atividade ocasional, uma das muitas outras coisas que você faz, um dos outros títulos que você tem. Seguir a Jesus é um caminho caro, exige rendição absoluta de todas as outras alianças. Seguir a Jesus é compreender aquilo que Paulo perguntou a Jesus, quando Jesus aparece a ele, no relato de Atos 22, ele pergunta a Jesus: Senhor, o que é que eu faço agora? Um homem culto e inteligente, mestre da lei, não sabe mais nada. Ele agora quer saber o que é que agrada ao Senhor. O que é que eu faço agora? O que é que agrada a Ti? Que tipo de vida eu devo viver? Esse é o custo do discipulado. Se você está aqui nessa noite, você não é um cristão verdadeiro, você precisa conhecer esse Salvador. Veja, o custo é alto, mas é o caminho mais glorioso que você pode ter na vida. Não há nenhum Salvador, não há nenhum caminho que te leve à vida, não há nenhum caminho que te traga verdade, não há nenhum caminho que te leve à salvação a não ser Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que você deve ir, porque não há vida sem seguir a Jesus. Não há paz, não há esperança no caminho que você tem seguido, mas você precisa avaliar o custo, e a minha oração é que Deus faça isso, transforme a sua vida nessa noite. Que você não seja como um homem famoso chamado Lord Kenneth Clark. Ele é muito conhecido por uma série de televisão chamada Civilization. Ele viveu e morreu sem fé em Cristo. E ele admitiu em sua autobiografia que ao visitar uma bela igreja, ele teve o que ele acreditava ser uma experiência religiosa avassaladora. Ele foi numa igreja, teve aquela emoção, e ele depois escreveu: todo o meu ser foi irradiado por uma espécie de alegria celestial, muito mais intensa do que qualquer coisa que eu já havia conhecido. Foi como uma inundação da graça. Mas a inundação da graça, e ele criou um problema para mim. Se ele tivesse deixado se influenciar por ela, ele de fato teria continuado os caminhos do Senhor. Mas o que é que esse homem diz? Ele concluiu o seguinte: eu estava profundamente inserido no mundo para mudar de rumo. Ele diz assim: eu vi, foi maravilhoso, a igreja, foi tudo muito interessante, mas eu estava inserido na fama, no mundo, nos valores, nos prazeres. Eu não podia deixar tudo isso. Ele morreu sem Cristo. Ele compreendeu, ele teve até uma experiência. Há muitas pessoas que têm esse tipo de experiência, mas não avaliaram o custo disso. E a minha oração é que você faça isso nessa noite, que o Senhor transforme você, mude você, se você não é um cristão. Para que você aprenda o que Jesus disse a Paulo: eu vou te ensinar o que importa sofrer por causa do meu nome. Enquanto essa não for a motivação do seu coração, você não está apto para ser discípulo de Jesus. Você não está apto para dar tudo. O que Jesus quer não é uma parte da sua vida, Ele quer o seu coração, Ele quer você completo. Ele quer o seu amor absoluto. E é isso que nós temos que dar. E se você é um cristão verdadeiro, você precisa pensar a sua vida. Qual o valor de Jesus na sua vida? Você, de fato, é um verdadeiro discípulo de Cristo? Você tem andado de uma forma agradável ao Senhor? Ele tem a primazia em sua vida? Você está disposto a renunciar a qualquer coisa?
Vocês que são jovens, adolescentes, vocês estão dispostos a renunciar à amizade, tudo por causa do amor a Cristo? A serem diferentes, a serem os diferentões do mundo? Nós estamos dispostos a isso? Até onde nós estamos dispostos? Como o autor dos Hebreus diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não foram até o sangue, até o ponto máximo. É por isso que nós precisamos da humildade, da graça do Espírito. Precisamos da graça. Porque quando nós vemos uma demanda, você diz, meu Deus, é uma demanda tão alta, mas eu sou tão pecador. E o que você faz? Você dobra os seus joelhos, você clama pela misericórdia de Deus. Meu Deus, me ajuda a ser um discípulo melhor, me ajuda a ser um servo melhor, me ajuda a ter uma lealdade mais absoluta, ou absoluta para com o Senhor. É isso que um cristão faz. E torna aquela pergunta de Paulo como sendo o moto da sua vida. O que é que eu faço, Senhor? Cada decisão que você vai tomar, cada momento, cada circunstância da sua vida, Senhor, o que é que eu faço? O que é que te agrada nessa circunstância? Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome. A Tua palavra ela é sempre maravilhosa, mas também arrasadora, mostrando a nossa fraqueza, nos lembrando que precisamos da suficiência, da graça, do poder que vem de Cristo. Oh, como precisamos de Ti, Senhor. Como Teu povo, nós precisamos Te amar de uma forma mais profunda. Às vezes o nosso amor pelo Senhor é tão distante, e muitas vezes até superficial. Tem misericórdia de nós, porque o Senhor não quer esse tipo de amor. O Senhor dispensa esse tipo de amor. O Senhor rejeita esse tipo de lealdade. O Senhor quer uma fidelidade absoluta. Nos ajuda, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece a vida de cada pessoa aqui nessa noite. Talvez alguns estejam lutando com tantas coisas no seu coração. E a minha oração é que o Senhor quebrante os corações nessa noite, transforme corações, para que verdadeiros discípulos surjam, aqueles que não Te conhecem, e aqueles que já se dizem discípulos, seguidores de Jesus, possam viver como tal. Não nos deixe, Senhor Deus, seguir o nosso coração, que é pecador, que é enganoso. É por isso que nós precisamos de quebrantamento e avivamento espiritual, para que o nosso amor pelo Senhor seja superior a tudo, nos lembrando das palavras benditas do Senhor, que nós devemos Te amar sobre todas as coisas. Nos ajuda. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.